exatamente na mesma semana, aparece uma entrada fraudulenta do Felipe Martins no sistema imigratório dos Estados Unidos. A defesa do Felipe Martins colocou o FBI. Agora, essa medida tem a finalidade de esclarecer exatamente as circunstâncias dessa fraude, ou seja, quem inseriu o nome do Felipe no sistema, quando foi inserido e se houve envolvimento de autoridades brasileiras e do próprio governo. Juízes deixam gabinete de Moraes em meio à investigação. É isso mesmo. 3 magistrados que atuavam no gabinete de Moraes deixaram seus cargos em meio a investigações sobre vazamento de informações no Tribunal Superior Eleitoral. Interlocutores de Moraes relataram ao Estadão que ele já iniciou um processo seletivo para substituir os juízes auxiliares. O ministro, no entanto, não comentou publicamente os motivos das alterações da sua equipe. Entre os que deixaram o cargo está o desembargador Ayrton Vieira, que desde 2018 atuava como juiz instrutor de Moraes, auxiliando em processos criminais. Vieira foi citado no caso revelado pela Folha de São Paulo, que divulgou áudios em que ele e o ex-assessor do TSE, Eduardo Talhaferro, trocavam informações sobre trâmites legais para embasar decisões do ministro. A Polícia Federal indiciou Talhaferro nesta quarta-feira por violação de sigilo funcional com dano à administração pública, concluindo que ele vazou intencionalmente suas mensagens com Vieira. Juiz dos Estados Unidos marca audiência sobre fraude que manteve Felipe Martins preso. É isso mesmo. O juiz federal Gregory Presnell, dos Estados Unidos, marcou para 9 de abril uma audiência para esclarecer supostos indícios de fraude nos registros migratórios de Felipe Martins. A defesa do ex-assessor entrou com 2 ações naquele país sobre o caso. A primeira será analisada na próxima semana. Na audiência serão discutidas alegações iniciais da ação, as datas e as etapas do processo, além de quando e por quem os dados foram inseridos no sistema do Departamento de Segurança Interna. A audiência buscará esclarecer esses e outros fatos, bem como circunstâncias da fraude, incluindo a origem e a autoria da inserção indevida das informações nos sistemas do CBP. Como é pacífico que Martins não entrou nos Estados Unidos na data mencionada, a investigação agora se concentra na origem e no objetivo dos registros falsos. Augusto. Olha aqui, essa história deveria já ter resultado na incorporação do nome do Guilherme Amado, que soltou umas fake news para garantir a prisão do Felipe Martins. Ele deveria estar no tal inquérito das fake news aí, que é administrado pelo Moraes. Não, mentiu e não houve nada. Há outro bandido, ou outros bandidos, os envolvidos na falsificação de documentos e para justificar, para afirmar que houve uma viagem que nunca existiu. Agora, pensem bem, nós estamos dependendo da justiça de outro país para tirar da cadeia um homem que não fez nada. O Felipe Martins foi preso porque, equivocadamente, os carcereiros acharam que ele ia fazer o mesmo que o Cid, o Coronel Cid, que ele ia contar versões que interessam ao ministro Moraes. E ele não contou, porque disse sempre o seguinte: não há o que confessar, não fiz nada. Inventaram uma viagem já faz esse tempo todo e o Felipe Martins usa tornozeleira, mas esse país enlouqueceu. Eu prefiro continuar enxergando os loucos no Supremo. Nós estamos mantendo aqui a serenidade, até porque isso provoca uma indignação difícil de conter, e a visão das coisas como elas são. Por que o Felipe Martins ainda continua usando tornozeleira? Por que tem de se apresentar à delegacia mais próxima? Por que continua impune esse Guilherme Amado?
Por que o ministro Alexandre de Moraes, uma vez na vida, não reconhece que cometeu um tremendo erro e pede desculpas? É só o povo que resolve isso. Ana? Bom, Paula, eu acho que vale a pena lembrarmos o começo, né, dessa confusão toda e como a fraude foi pega, porque quando o ministro Alexandre de Moraes disse que o Felipe Martins havia fugido para os Estados Unidos, em dezembro de 2022, os advogados do Felipe Martins fizeram o que aqui nos Estados Unidos? Os advogados daqui. Bom, vamos até o sistema de imigração e pedir a entrada oficial do Felipe Martins. Quando foi? E os sistemas de imigração, imediatamente, através de documentos, forneceram para a defesa do Felipe Martins. A última entrada do Felipe Martins foi em setembro de 2022 para que ele acompanhasse o presidente Bolsonaro e a sua delegação na reunião das Nações Unidas, da ONU, setembro de 2022. Pois bem, logo depois de toda a confusão do Felipe Martins, né, do inquérito aberto, o Felipe Martins estar na cadeia, em uma viagem da equipe do delegado da Polícia Federal, Fábio Chora, ao Brasil, naquela semana, exatamente na mesma semana, aparece uma entrada fraudulenta do Felipe Martins no sistema imigratório dos Estados Unidos em dezembro de 2022. E essa entrada foi colocada manualmente na cidade de Orlando. Por isso que agora isso vai ser discutido também no Judiciário de Orlando, porque essa entrada foi colocada na cidade de Orlando. Porque quando a defesa do Felipe Martins foi retirar os documentos, em Nova York disse, mas agora consta uma nova entrada aqui através de Orlando. Enfim, a defesa do Felipe Martins colocou o FBI e também o sistema pediu investigação através do FBI e do sistema de Homeland Security, que é o sistema de imigração aqui dos Estados Unidos. Portanto, agora essa medida tem a finalidade de esclarecer exatamente as circunstâncias dessa fraude, ou seja, quem inseriu o nome do Felipe no sistema, quando foi inserido e se houve envolvimento de autoridades brasileiras e do próprio governo Joe Biden. Então, Paula, agora a questão fica muito maior, porque como a gente sempre fala aqui, é uma questão de segurança nacional. Eu sei que esse assunto também já chegou no gabinete do Tom Homan. O Tom Homan hoje é o chefe da fronteira, de todas as fronteiras dos Estados Unidos. É um homem extremamente eficaz, de poucas palavras. Ele que está responsável por toda essa deportação de imigrantes ilegais e criminosos em massa daqui dos Estados Unidos, disse que não vai aturar o crime aqui nos Estados Unidos, principalmente aqueles que foram cometidos nas fronteiras americanas. E isso inclui também o sistema migratório de computador em que o nome do Felipe Martins foi inserido de maneira fraudulenta. Trazendo uma informação de que o PL, o partido de Jair Bolsonaro, protocolou um pedido na Câmara dos Deputados para suspender o julgamento do ex-presidente e de outros 7 réus acusados da suposta tentativa de golpe. O pedido, feito em nome do deputado Alexandre Ramagem, alega imunidade parlamentar. O PL considera que a suspensão beneficiaria todos os réus, mas ministros do Supremo afirmam que a regra só vale para crimes praticados depois da diplomação. A Câmara tem 45 dias para decidir.
Paralelamente, o PL tenta acelerar a votação do projeto de anistia para os envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Adalberto Piotto, muito boa noite. A gente está aqui um olho no peixe, um outro no gato, né? Trump aqui comentando as novas tarifas globais. Daqui a pouco a gente já entra nesse assunto, mas... Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Silvio, esse pedido do PL foi protocolado, foi apresentado à mesa da Câmara dos Deputados, e o plenário então tem até 45 dias, né, para se manifestar sobre esse pedido de sustação, aí, de paralisação do julgamento em relação ao deputado Alexandre Ramagem. A interpretação é que então poderia ser estendido aos demais corréus envolvidos aí no julgamento do suposto golpe pelo Supremo. Boa noite, Silvio. Paula, olha, tem duas visões aqui que a gente pode colocar, o lado político e o lado que trata da Constituição, trata da legislação. Esse eu acho que o Piotto já abordou, é uma forma da Câmara dos Deputados tentar, ou pelo menos uma pressão para que a Câmara recupere a sua prerrogativa constitucional, ou seja, a defesa do parlamento. É disso que nós estamos falando há anos. O inquérito matriz que corre no Supremo Tribunal Federal tem 6 anos, mas talvez a Câmara, o Congresso Nacional esteja de joelhos para o Supremo Tribunal Federal há mais tempo por conta de uma sequência de presidentes da Câmara e do Senado fracos, que se acovardaram diante dessa escalada do Judiciário, não só para remodelar leis, o que é uma prerrogativa do parlamento, mas também para intimidar parlamentares. E essa escalada não tem fim, nós estamos acompanhando tudo isso. A visão política, e esse pedido foi protocolado, o prazo regimental é de 45 dias, foi protocolado ontem, junto com a obstrução, junto com esse pacote, vamos chamar assim, que a oposição, claro, o PL é o principal partido, é o partido que tem 92 cadeiras, a oposição tenta pressionar também o presidente da casa, Hugo Motta, no aspecto político. Do que é que eu estou falando? Se ele vai fazer valer a frase, o discurso, tudo aquilo que ele disse quando assumiu a cadeira com 444 votos. Um respaldo muito grande. A argamassa foi justamente a direita, a centro-direita, que levou Hugo Motta à presidência da Câmara dos Deputados. Então, se ele vai fazer a defesa institucional da casa, se ele vai fazer valer o que prometeu, ele prometeu que a Polícia Federal não iria mais entrar a pontapés dentro do parlamento, como aconteceu inclusive no gabinete do deputado Ramagem, mas não foi o único. O deputado Jordi, que também foi líder do PL, outros parlamentares passaram por isso. E, claro, resgatando a figura do Daniel Silveira. É uma espécie também de passar a limpo um grande equívoco, um grande erro que a Câmara cometeu ao entregar de bandeja a cabeça do Daniel Silveira lá atrás para o Supremo Tribunal Federal. Então, tem duas pernas. Claro, tem o aspecto constitucional, legal, tem os prazos, tem inclusive o regimento interno da casa, que fala muita coisa, mas é descartado sempre pela própria presidência da casa. Foi assim até a chegada de Hugo Motta. E o segundo lado, que é o lado político. De alguma forma, ele está sendo chamado ao debate. Nesse caso, agora a bola está com a Câmara dos Deputados, Augusto. A rigor, tudo o que tem sido feito pelo STF desde 2019, quando criou o tal inquérito das fake news, é ilegal, atropela o que diz a Constituição e, portanto, atropela o poder legislativo ao qual cabe fazer a feitura das leis. Tudo. Exemplos. Né? Vamos lá. O que fez o Alexandre de Moraes com o apoio, o amparo e o apoio do STF de lá para cá. Ele vetou a nomeação do superintendente da Polícia Federal, que é atribuição como determina a Constituição, é atribuição do presidente da República, ponto. Ele fez isso. Atropelou a graça presidencial. É um indulto individual. Foi concedido pelo presidente Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira e ignorado.
pelo STF, tanto que o deputado está preso até hoje. E preso em regime fechado, sem direito a qualquer tipo de benefício que o Supremo costuma estender ao pior dos bandidos. Um inocente que cometeu um crime que pode ser tipificado como crime contra a honra, no máximo, está preso, vai ficar preso esse tempo todo se o povo não decidir o contrário. E o Daniel Silveira foi obrigado a usar tornozeleira na Câmara. Na Câmara. Então é hora de o Congresso recuperar a altivez, que nunca teve muita, né? É hora de recuperar pelo menos parte dela e é hora de fazer cumprir a Constituição, que atribui a criação de leis, a modificação em qualquer legislação ao Poder Legislativo. Está no nome. Poder Legislativo legisla. Agora há pouco saiu uma informação de que o chefe da Procuradoria-Geral da República, o Paulo Gonet, pediu o arquivamento de um pedido de prisão preventiva contra Jair Bolsonaro. A solicitação havia sido feita depois de o ex-presidente convocar manifestações em Copacabana, no Rio. A vereadora Liana Cristina, do PT de Pernambuco, foi quem protocolou o pedido. No documento, a petista acusava Jair Bolsonaro de obstrução de justiça e incitação a crimes ao defender a anistia para os investigados do 8 de janeiro. Falar sobre essa definição aí do PGR pedindo o arquivamento, né, se manifestando pelo arquivamento do pedido de prisão. Paula, a PGR pedir o arquivamento, né, do pedido de prisão preventiva do Bolsonaro era o mínimo, É claro que nós sabemos muito bem que esse processo todo contra o presidente Bolsonaro é um processo político. Agora, daqui a pouco nós vamos falar sobre o caso Felipe Martins, né, que está sempre no radar dos americanos aqui. Esse julgamento do presidente Bolsonaro também já entrou no radar dos americanos aqui. O meu celular é o tempo inteiro perguntando quando vai ser, qual a data, qual o update, o que está acontecendo. Muitos assessores querendo passar para os seus parlamentares, para os seus chefes, o que está acontecendo no Brasil, já que não dá para acompanhar pela imprensa militante do Brasil, né, que faz parte do consórcio, e sequer a imprensa daqui, que também é uma grande aliada do Partido Democrata, a velha grande imprensa, e vai empurrar a mesma narrativa de que Bolsonaro é o Trump dos trópicos e é aquilo tudo que a gente conhece, né, fascista e aquela lista toda. Então, Paula, é o mínimo, né, a PGR arquivar o pedido de prisão, mas a pergunta é até quando a PGR, junto com o Supremo Tribunal Federal, né, a primeira turma, até quando eles vão continuar alimentando esse processo golpista. Vamos usar um termo que eles gostam tanto, porque esse processo contra todos esses réus é um processo golpista. Silvio, também quero te ouvir porque tem uma questão, né? A PGR pediu o arquivamento desse pedido de prisão em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas esse pedido foi feito por uma vereadora do PT, aí fica uma questão, né? De alguma forma estão tentando intimidar os brasileiros a irem às ruas, a se manifestar de maneira pacífica, chamando a convocação dos atos em favor da anistia de incitação ao crime. Isso pode gerar, Silvio, algum pânico, algum medo na população? Não, acho que isso não. Medo, pânico, não. Eu acho que a Avenida Paulista estará lotada no próximo domingo e mais gente, seguramente, vai às ruas no domingo do que foi em Copacabana, no Rio de Janeiro, e depois outras e outras vezes, porque a defesa da anistia aos presos políticos do 8 de janeiro é uma pauta humanitária, é uma pauta que mobiliza a sociedade e, evidentemente, em alguns casos sensibilizaram ainda mais as pessoas, como, por exemplo, o caso da cabeleireira Débora e o crime do batom, que estampa a edição dessa semana, o artigo de José Roberto Guzzo, Paula. Isso vai ser um crescente. Eu tenho certeza que será uma escalada. A intimidação é diferente. A intimidação, ela parte do ministro Alexandre de Moraes, que poderia, por exemplo, ter arquivado de ofício. Por que ele não arquivou o pedido de uma vereadora do PT do Recife?
Porque, sendo assim, o Supremo Tribunal Federal, a última corte recursal do país, que deveria guardar a Constituição, deveria ser uma corte discreta, uma corte que se manifesta somente nos autos, sendo assim, a Suprema Corte torna-se um balcão para você apresentar requerimentos contra qualquer coisa. Então você estraga totalmente o ordenamento jurídico do país, você atropela o Estado de Direito, você torna tribunais de primeira instância nulos, porque, por exemplo, estamos falando do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro tem prerrogativa de foro hoje? Não. Ele está cometendo qual crime? Nenhum. Mas, segundo a esquerda, ele não pode convocar manifestações, passeatas. Inventa-se que ele é um ato antidemocrático, aquela cantilena já conhecida, que é tradicionalmente endossada pelo ministro Alexandre de Moraes. Então eles batem a porta, tocam a campainha do ministro Alexandre de Moraes o tempo inteiro. Se todos os vereadores agora resolverem bater a porta do ministro Alexandre de Moraes, ele vai atender a todos? Ou só aqueles que se manifestarem contra o presidente Jair Bolsonaro? Por que ele encaminhou a PGR? É um rito? Ele vai dizer que isso é um rito? Não, ele poderia ter simplesmente arquivado de ofício. O Procurador-Geral da República demonstrou juízo e arquivou um pedido sem pé nem cabeça, descabido, que não tem amparo legal, e o Brasil, sim, irá às ruas. Mas também, finalizando, Paula, é evidente que o ministro Alexandre de Moraes sabe que, ao encaminhar um pedido como esse para o Ministério Público, ele gera notícia, isso gera manchete, isso tumultua o ambiente. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.